Olá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades anteriores, durante e posteriores à produção de refeições. Mas antes disso, é bom colocar que a estrutura organizacional de uma unidade de alimentação e nutrição, ela é relativamente simples. Por que isso? Né? Então, essa estrutura organizacional é considerada simples justamente porque, normalmente, para fazer a organização desse trabalho, existe uma unidade de comando, né? Geralmente pelo nutricionista responsável técnico. Mas é importante pontuar também que o funcionamento da unidade de alimentação e nutrição é considerado complexo. Né? Por que que é isso, gente? Ela é de uma estrutura organizacional simples, mas de funcionamento complexo. Porque dentro da unidade de alimentação e nutrição, existem diversas atividades a serem realizadas, que aqui a gente está pontuando como atividades administrativas, atividades técnicas e atividades operacionais. Né? Então, as atividades administrativas, elas estão relacionadas às funções administrativas de planejamento, organização, coordenação, comando, controle, né? Todas essas atribuições, normalmente, está relacionada aos nutricionistas responsáveis técnicos, né? E alguns outros funcionários, né? Alguns outros funcionários. Mas as atividades técnicas são aquelas relacionadas realmente à técnica, né? Como o nome está dizendo. Então, elas são relacionadas às habilidades técnicas. E as operacionais são aquelas realizadas pelos operadores de uma unidade de alimentação e nutrição. Dentre as atividades anteriores à produção de refeições, a gente pode pontuar algumas que estão relacionadas, que vão ser realizadas em longo prazo e outras que vão ser realizadas em curto prazo. Porém, todas essas atividades, elas são de planejamento, ou seja, da função administrativa de planejamento. Né? Então, a gente está fazendo essas atividades antes de começar a produzir as refeições. Então, por exemplo, para quem a gente vai fazer, quanto a gente vai fazer, quando, né? Como. Então, isso tudo tem que ser planejado antes de a gente começar a produzir as refeições. Então, aqui, para a gente dar exemplos sobre atividades anteriores à produção de refeições em longo prazo, que são atividades de planejamento, né? Aqui a gente colocou algumas que podemos relacionar. Estimativa das necessidades nutricionais, ou seja, essas necessidades nutricionais, ela vai estar relacionada a para quem a gente vai fazer produzir aquela refeição. Então, é uma pessoa, é um grupo de pessoas, né? Se a gente está falando de alimentação coletiva, será um grupo de pessoas. Mas essas pessoas, elas são sadias, né? Ou elas estão internadas em uma unidade hospitalar. Então, precisa a gente saber, né? Quem são essas pessoas para a gente fazer a estimativa das necessidades nutricionais para começar a pensar no planejamento do cardápio. Em relação ao estabelecimento de padrão de cardápio, então ele também vai estar intimamente relacionado à clientela, para quem a gente está fazendo, né? Vai estar relacionado também a questões econômicas, né? Que atividades são essas? Quem são esses comensais? Quem é essa empresa? Quem é essa instituição que a gente está planejando eh, a nossa refeição? Né? Então, os padrões de cardápio pode ser um padrão popular, como, por exemplo, um restaurante popular, pode ser um padrão médio, pode ser um padrão luxo. Né? Então, a gente tem que saber para quem, para a gente estabelecer o padrão desse cardápio.
Definição de per capita. Então, a definição de per capita, ela também vai estar bem relacionada às necessidades nutricionais, porque dependendo do que a gente vai fornecer, esses per capitas vão atender aquelas necessidades, não só as necessidades energéticas, como também as necessidades de vitaminas, de minerais, de fibras desse cardápio. Estimativa do número de refeições. Então, todas essas atividades são relacionadas à produção de refeições anteriores à produção em longo prazo, né? Então, estimativa do número de refeições, porque a partir desse número de refeições, quantas e quais serão as refeições que a gente vai planejar? Então, serão 4, 3, café da manhã, almoço, lanche, jantar, ceia, né? São 6 refeições, são só 3, são só 2, só almoço e jantar. Então, essa estimativa nós temos que saber até para as etapas que vêm depois. Outra seria a estimativa de custo, né, dos cardápios padrões, porque nesse momento a gente tem que pensar no cardápio num cardápio básico, como a gente chama, ou um cardápio padrão. Ainda não é o cardápio que vai fazer, que vai rodar naquela unidade de alimentação e nutrição, né? E outra seria a definição da política de abastecimento. Como é que os materiais vão entrar nessa unidade? Né? Qual será a periodicidade que vai ser adquirido determinado material? Então, nós temos materiais que vão ser armazenados em locais secos, né? Vamos ter materiais que vão ser armazenados em áreas refrigeradas ou congeladas. Então, isso tudo a gente precisa definir nesse momento, nas atividades anteriores à produção. A outra atividade relacionada ao planejamento em longo prazo são os critérios para avaliação do funcionamento. Então, como a gente colocou lá no início, que a unidade de alimentação e nutrição, ela é de estrutura organizacional simples, mas de funcionamento complexo, então esses critérios têm que ser pensados já agora em longo prazo. Como é que essa unidade, né, o funcionamento dessa unidade vai ser avaliado? A partir de quais critérios? Né? Então, em relação às atividades anteriores em curto prazo, o que a gente pode observar? Atividades anteriores em curto prazo, elas estão relacionadas também à atividade de planejamento, né? E aqui eu coloquei algumas que a gente pode observar, como elaboração dos cardápios para determinado período. Pronto. Então, nós tínhamos os cardápios padrões, né? Então, aqueles cardápios padrões que a gente ia ser necessário para calcular até as necessidades energéticas, quanto de caloria, quanto de vitaminas, minerais vão ser colocadas e até os percentuais, né? Quais são os percentuais de atendimento àquela necessidade energética distribuída pelas refeições que são ofertadas, né? Então, isso tudo está relacionado ao planejamento em longo prazo e agora no curto prazo nós vamos pensar num planejamento para determinado período. Então, esse cardápio ele vai ser mensal. Então, mensalmente vai ser realizado esse planejamento, ou quinzenal, ou semanal, né? Então, nesse momento, a gente tem que elaborar os cardápios para o período com base nos cardápios padrões. Então, a gente não pode fugir dos cardápios padrões, porque eles já estão todos, os cardápios padrões, eles estão adequados para aquela clientela que a gente pensou lá no planejamento em longo prazo. Mas nesse momento, nós já vamos precisar de realizar previsão de compras, né? Então, baseada nesse cardápio, em tudo que leva nas preparações, né? Todos os alimentos que levam nas preparações, a partir das quantidades per capita, né? A partir do peso bruto desses materiais todos, nós vamos fazer a previsão de compras, né?
a partir da previsão de compras, a gente vai fazer a solicitação aos fornecedores, né? Então, nós vamos solicitar aqueles materiais necessários para a produção daquelas refeições e com base na nossa política de abastecimento, que a gente já previu lá no outra fase, né? Então, a solicitação aos fornecedores tem cada um dessas atividades que eu estou falando aqui para vocês, ela é um mundo, né? Então a gente precisa, a cada uma dessas etapas, nós temos atividades para serem realizadas, né? Então, na solicitação aos fornecedores, primeiro tem que fazer visita aos fornecedores, utilizar quais os critérios que a gente vai utilizar para selecionar esses fornecedores, né? E depois que a gente consegue fazer isso, nós temos a outra etapa, que seria o recebimento e armazenamento dos gêneros e materiais. Então, onde vão ser armazenados esses gêneros? Nós temos gêneros que podem ser armazenados em temperatura ambiente, nós temos gêneros que vão para o estoque, né? Com temperatura ambiente, nós temos alimentos que vão ser armazenados sob refrigeração ou sob congelamento, né? Então, isso já foi previsto na nossa política de abastecimento. Depois que isso está armazenado, tudo armazenado, nós temos a requisição ao estoque. Então, o que seria isso? É aquela requisição diária que será necessário para que seja liberado do estoque para as áreas de produção, né? Então, se o cardápio da segunda-feira ou da terça-feira, do dia que foi planejado aqui na elaboração dos cardápios para determinado período, tudo que for utilizado para aquele cardápio vai ter que ser feita a requisição ao estoque, né? E dentre todas essas atividades, não podemos esquecer da importância dos instrumentos de registros. Por quê? A gente não colocou nas atividades em longo prazo, que é importante a gente saber quais são os parâmetros de avaliação do funcionamento. Então, para que a gente faça isso, a gente tem que elaborar, né, e implementar instrumentos de registro, né? Nossos famosos formulários, né, que vão ser coletados dados, vão ser analisados aqueles dados em outro momento aqui, né? Porque aqui a gente só está pensando no planejamento, né? Mas que esses instrumentos vão ser necessários nas outras fases para fazer a avaliação eh, avaliação desse funcionamento. Em relação aqui às atividades realizadas durante a produção de refeições, o que a gente pode observar? Durante a produção de refeições, a gente realiza atividades de coordenação, comando e supervisão, né? Porque nesse momento as refeições estão sendo produzidas, ou seja, os materiais estão caminhando por todas as áreas, né? Desde que foi liberado do estoque, então foi para a área de pré-preparo, área de preparo, área de distribuição. Então, essas são atividades que são realizadas durante a produção, né? Então, como elas estão relacionadas, né, às atividades administrativas de coordenação, comando e supervisão, essas atividades visam harmonizar esforços para que os objetivos sejam alcançados. Qual seriam esses objetivos, né? O objetivo da UAN. Então, se o objetivo da UAN é oferecer refeições nutricionalmente adequadas, né? Com condições higiênico-sanitárias adequadas, né? Refeições sustentáveis, né? Então, todas essas atividades, elas visam harmonizar esses esforços, todos os esforços, para que seja atingido o objetivo dessa unidade de alimentação e nutrição. Então, quais seriam as atividades a serem realizadas neste momento, né? Então, tem que se pensar na qualidade das preparações, na quantidade de refeições produzidas, nas condições de trabalho desses trabalhadores ou dos operadores, né? Então, quais seriam essas condições de trabalho, né? Então, as condições todas relacionadas, como vocês já viram, à ergonomia, por exemplo, né? A segurança do trabalho, se eles estão utilizando os equipamentos de proteção individual, se nessas unidades de alimentação e nutrição a temperatura, a umidade, né, não estão excessivas, né?
o ruído, se o ruído está adequado. Então, essas condições de trabalho são importantes nesse momento durante a produção. Em relação à manipulação dos alimentos, né, se essa manipulação dos alimentos está adequada em todas as fases, em todas as etapas do processo produtivo, né? Então, desde o pré-preparo, preparo, né? Segurança no trabalho, como eu já falei, o porcionamento das preparações, né? No momento que essas preparações já forem ser colocadas ao público, né? Então, o porcionamento foi adequado, está adequado aquele porcionamento, vai dar para aquela quantidade de comensais que o planejamento foi realizado. A incidência das preparações, né? Então, as preparações, como é que se dá a incidência dessas preparações? Preparações proteicas, preparações com vegetais, com frutas, porque se a gente seguiu no nosso planejamento, né, um planejamento de cardápio baseado no nosso guia alimentar para a população brasileira, né, então, esse momento, durante a produção de refeições, tem que fazer a supervisão, né, fazer o comando das pessoas, a coordenação das atividades e a supervisão das atividades. Ainda relacionado às atividades, mas agora posteriores à produção de refeições, elas são atividades de coordenação e controle, né? Então, nesse momento, vai haver o controle, ou, primeiro, coordenação, porque tem atividades que têm que ser realizadas depois, por exemplo, a atividade de higienização do local, higienização dos utensílios. Então, isso são é, atividades que tem que ter coordenação, mas atividades eminentemente de controle, né, que serve para fazer análise e avaliação, né? Para isso, o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de ter indicadores, né, para que a gente faça registro, né? Então, nós precisamos ter instrumentos de registro, que são os nossos formulários, né? Temos que ter isso para que a gente consiga fazer a avaliação, né? A análise e avaliação. Então, uma coisa que a gente tem que desmistificar um pouco é que não vale a pena somente a gente coletar dados, né? A coleta de dados não é uma atividade de controle. A coleta de dados, ela vai nos ajudar a fazer a análise e a avaliação da atividade. Então, as atividades posteriores à produção de refeição, que são atividades de coordenação e controle, eu coloquei aqui alguns exemplos, como número de refeições servidas, sobras, né? Então, a gente pode eleger um indicador para isso. Por exemplo, nós temos o percentual de sobras como um indicador para avaliar sobras. Restos, nós temos um indicador, que é o índice de restos, para avaliar os restos que foram deixados nos pratos dos comensais. Aceitação das preparações. Então, existem várias formas de se averiguar, né, de se analisar a aceitação dessas preparações, né? Então, a gente pode ver a aceitação, não só, né, a aceitação de que as pessoas pegaram aquela refeição, né, para que não tivesse sobra, mas também que elas consumissem aquelas refeições todas que foram pegas, por exemplo, não deixando os restos. Podemos também fazer a avaliação do custo da refeição, né? Então, será se esse custo da refeição ele está de acordo com o que foi planejado? Porque quando a gente fez os cardápios padrões, né, nós determinamos que, em média, o custo da refeição tem que ser X, né? Então, podemos também avaliar a questão da geração dos resíduos sólidos, né? Então, os resíduos sólidos que estão relacionados, se for resíduos sólidos alimentares, eles estão bastante relacionados ao desperdício de alimentos, né? Então, se a gente já tem aqui indicadores para sobras, para restos, e colocarmos também indicadores
Por exemplo, o fator de correção, que é um indicador para o pré-preparo de alimentos, né? A gente pode relacionar a essa geração de resíduos sólidos orgânicos, mas também nós podemos ver os resíduos sólidos não orgânicos, né? Os recicláveis. E a outra forma de avaliação seria o funcionamento com base na opinião da clientela. Então, se a gente tiver instrumento, né, para fazer essa verificação de como foi, como é a opinião do comensal em relação àquela refeição, a gente pode fazer essa avaliação também. Então, gente, o que que a gente pode retirar de tudo que foi falado, né? É, a gente pode pensar que as atividades anteriores, durante e posteriores à produção de refeições, elas são fundamentais, né, quando a gente está pensando no funcionamento de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, são fundamentais para que funcione, né, a unidade de alimentação e nutrição para produzir refeições que foram planejadas de determinada forma, né? Então, eu queria só colocar aqui essa introdução para que vocês percebam, quando a gente passar agora para o próximo item que a gente vai, que será planejamento de cardápio, você entender que planejamento é esse que a gente está fazendo. É aquele planejamento em longo prazo, em curto prazo, que já é para determinado período, né? E esse a gente já vai querer avançar um pouco e fazer o pedido de compras, como é que a gente vai comprar, Então, isso eu achei fundamental a gente primeiro dar uma introdução, relembrando, se vocês ainda não viram, né, ou vendo, essas atividades anteriores, durante e posteriores à produção de refeições. Então, era isso, né? A gente se vê na próxima aula.